Os redimidos do Senhor. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor? Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29. Os filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Salmo, capítulo 148, versículo 14. No livro de Êxodo, inicia com este povo em cativeiro no Egito, servindo a Faraó e seus deuses. Nenhuma festa de Jeová, nem santas convocações, nem tempos de regozijo eram concedidos por eles ali. Eram escravos e idólatras. Aqui vemos como é o homem em seu estado natural, longe de Deus, no mundo e do mundo, servindo aquele que é o seu Deus e o seu príncipe, Satanás. Mas foi para esse povo subjugado que veio a redenção. Eles foram libertos do domínio e autoridade de Faraó para serem o povo escolhido de Jeová. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Êxodo capítulo 19, versículo 4. Foram libertos para ser o tesouro particular de Jeová, um povo chegado a ele. Salmo 148, versículo 14. Um povo não contado entre as nações, mas habitando só. Números capítulo 23 e versículo 9. Como com Jeová no seu meio, os amparando e governando sobre eles. Não é de se admirar que Moisés, o homem de Deus, ao despedir-se deles, acampados na última etapa da sua jornada pelo deserto, proferiu aquelas palavras sempre dignas de serem lembradas: Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor? Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29. E a posição e bênçãos de Israel são apenas sombra do lugar ainda mais elevado e mais rico a que os crentes deste tempo presente são trazidos em Cristo, como descrito nas palavras brilhantes do apóstolo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Muito menos nos teria satisfeito sermos libertos do inferno e do juízo. Era tudo o que desejávamos nos dias anteriores à nossa conversão. Mas menos não teria satisfeito o nosso Deus, ou cumprindo os desejos do seu coração. Seu propósito era ter um povo chegado a ele, uma família junto a si, todos agradáveis aos seus olhos, todos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Foi somente depois de o povo de Israel ter sido tirado do Egito e reunido em torno de Jeová no deserto, tendo no seu meio a sua presença e acima deles a sua nuvem pairando, que ele lhes deu estes mandamentos acerca das suas festas. Jeová podia então revelar-lhes o que estava no seu coração e convidá-los a compartilhar das grandes coisas que o haviam ocupado desde a eternidade. Este capítulo, Levítico 23, teria sido inútil a eles no Egito. Outros interesses os ocupavam ali. Agora, porém, a sós no deserto, separados para Deus, tornados os objetos da sua graça redentora e do seu poder, Deus podia revelar-lhes o seu desejo. O coração do povo não estava mais ocupado com o pecado e insensatez do Egito, nem gemendo por libertação. Agora estavam desfrutando da plena salvação de Jeová. Podiam ouvir e responder os desejos do coração divino. Note ainda que são festas ou solenidades, sendo a palavra usada com o significado de encontro marcado de Jeová. Jeová era o anfitrião, seu povo os convidados. Ele ordenou essas festas como celebrações do seu próprio prazer.
seu próprio deleite nos grandes eventos para os quais as festas apontavam e das quais eram prefigurações e símbolos. Sim, estas eram suas festas, e elas nos ajudam a compreender em que estão os seus prazeres e satisfação. As várias festas, enquanto lidas e analisadas por nós à luz de seus antitipos, nos revelam o que proporcionou ao Deus do céu a bendita Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, gozo e prazer na eternidade passada, e o que será motivo de gozo no céu na eternidade futura. Quão pobres e miseráveis são os motivos de celebração e alegria entre os filhos dos homens, em comparação a estes, e quão rapidamente se acabam e caem no esquecimento. Enquanto isso, as alegrias celestes permanecem, sem nunca perderem o seu encanto. A pessoa e a obra de Cristo retêm a sua fragrância e continuam a render ao céu inteiro um objeto de adoração, um tema de louvor. Depois que as canções terrenas deixarem de ser cantadas, depois que as alegrias e o júbilo cessarem, o salmo de aleluia celestial continuará a ressoar entre as hostes radiantes em juventude imortal ao redor do trono. E as solenidades, festas fixas de Jeová, eram santas convocações, isto é, ajuntamentos solenes do seu povo. Deus não guardou para si todo o seu prazer, mas queria compartilhá-lo com os seus redimidos. Por isso, ele os reuniu ao redor de si, a fim de que fossem co-participantes do seu júbilo. Que maravilha! Mas ainda muito mais maravilhoso é a graça de Deus no presente. Para com seu povo celestial, o nosso Deus não é um ser solitário, como o Deus do unitarista ou do maometano, mas sim um Deus de comunhão que se deleita em compartilhar o seu prazer com o seu próprio povo, enquanto estes se deleitam em Cristo, aquele em quem Deus tem se comprazido. Para isso somos chamados. Esta deve ser nossa experiência, esse o nosso gozo. Mas será que o mundo tem nos privado disto? Será que as coisas terrenas ocupam e envolvem a tal ponto nossos pensamentos e sentimentos que damos pouca atenção às coisas de Deus? Será que os interesses e cuidados desta vida monopolizam os nossos dias e horas de forma que não sobra energia, nem tempo, nem coração para pensarmos e nos deleitarmos em Deus e no seu Cristo? Individualmente, os santos são chamados a terem comunhão com o Pai e com o Filho. 1 João capítulo 1, versículo 3. E coletivamente, uma igreja de Deus, a companhia dos santos de Deus, chamados para fora e chamados para estarem reunidos, é chamada para a comunhão do Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 9. Tudo isso demonstra claramente o quão prazeroso é para Deus repartir e compartilhar com seu povo aquilo que lhe proporciona prazer e alegria no seu coração. Agora, apenas de passagem, em contraste com tudo isso, vamos pensar naquilo que encontramos em João, capítulo 2, versículo 13, capítulo 5, versículo 1 e capítulo 7, versículo 2. Nos dias do Senhor aqui na terra, estas festas ainda eram celebradas pelo povo judeu na cidade de Jerusalém, o lugar onde ficava o templo de Deus. Multidões de todas as partes do país vinham a Jerusalém para celebrar a Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Mas o que diz o Senhor acerca delas? Não são mais as festas de Jeová, e sim as festas dos judeus? A forma exterior ali estava, mas o prazer de Jeová havia desaparecido. Falando delas, tempos antes,
Deus disse: as vossas luas novas e vossas solenidades as aborrecem a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de a sofrer. Isaías capítulo 1, versículo 14. E isto por causa da maneira formal que um povo contaminado e corrompido as celebrava. E certamente, filhos amados de Deus, devemos aprender a lição solene de que, quando o coração está longe de Deus, as mãos contaminadas pelo pecado e os pés desviados do caminho da verdade, qualquer forma vazia de adoração é apenas um engodo. Quantas coisas há nos nossos dias que, apesar de serem de grande valor e estima aos olhos dos homens, são enfadonhas para um Deus santo. Sua alma as aborrece e ele jamais associaria o seu nome com elas. Vamos vigiar os nossos próprios corações, a fonte de todo desvio de Deus, para que ele não se tenha que dizer de nós: a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10, versículo 30. Jeová estava tão desejoso de que seu povo comparecesse perante ele 3 vezes ao ano nestas solenidades. Feliz e sem preocupações, que ele deu a sua palavra de que cuidaria de seus interesses terrenos, guardaria suas esposas e seus filhos e protegeria suas terras durante todo o tempo em que estivessem em Jerusalém celebrando as suas festas. Nós bem sabemos como é impossível regozijar perante o Senhor e adorá-lo alegremente quando as preocupações domésticas e os negócios estão oprimindo a nossa mente. Sem dúvida, Jeová sabia que quando os varões de Israel partiam para celebrar a festa, deixando tudo para trás, eles poderiam ser perturbados com o pensamento: e se os filisteus invadirem a terra enquanto estamos fora e se apossarem dos nossos campos? Assim, ele fez uma promessa especial, dizendo que, na ausência deles, ele não permitiria que ninguém tomasse ou mesmo desejassem as suas possessões. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 34, versículo 24. Bendito seja o seu nome. E o mesmo Deus que diz: reuni a mim os meus santos, e os proíbe de abandonar a sua congregação, Hebreus capítulo 10, versículo 25, certamente cuidará para que todos que renderem sincera obediência aos seus mandamentos nada percam, nem agora, nem na eternidade, por assim fazerem. E, no entanto, uma chuva passageira, uma leve enfermidade, uma tarefa doméstica é desculpa suficiente para nos ausentar da ceia do Senhor e para negligenciarmos adorar a Deus. Mas, mesmo assim, a promessa de Deus permanece a mesma: aos que me honram, honrarei. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isto é, dai a Deus o que lhe é devido. Faça que as suas reivindicações estejam em primeiro lugar na sua vida, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Como Jeová era o anfitrião e seu povo apenas os convidados, todo o planejamento, o tempo, o lugar, a ordenação das festas, tudo era feito por ele, sozinho. Nada foi deixado para o povo decidir, pois tudo foi coberto pela legislação divina. E feliz teria sido o povo de então, se tivesse se contentado com os mandamentos divinos acerca de suas reuniões, sem acrescentar-lhes nada. E felizes seremos nós, os cristãos de agora, se na ordem da igreja e no nosso culto nos mantivermos fiéis e seguirmos a palavra de Deus. Tivesse isto sido feito, as seitas e os credos seriam desconhecidos, junto com as divisões e barreiras que eles trazem.
e todos os santos de Deus, como em dias passados, seriam de um só coração e alma, guiados por um único livro, governados por um cabeça, felizes e tranquilos, um poder e um testemunho para Deus neste mundo mau.